Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, esse é o Política ES, programa sobre política e poder no Estado do Espírito Santo, aqui nos canais do Século Diário. Lembro para vocês que o programa está disponível no Spotify, no YouTube do Século Diário e também lá no site seculodiario.com.br. Você ainda pode acompanhar a gente também no Instagram, no @tvséculo. Hoje nosso convidado é o professor Weber José de Oliveira, que é doutor em ciência política, professor da UFES, né, na área de História, Departamento de História. Nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas da esquerda capixaba, especialmente nessas eleições de 2024. Bem-vindo, professor Weber. Obrigado pela presença novamente. Queria começar para você dar um pequeno panorama assim, do que você acha que representa, né, essas eleições. As eleições municipais têm suas características próprias, né, e em que momento da história a gente se encontra assim, né, no Brasil e no Espírito Santo. Bom, falar de eleição municipal é sempre uma satisfação, porque eu acho que a vocação política brasileira ela é eminentemente municipalista, né? Quer dizer, é bom sempre frisar, né, acerca da importância dos pleitos municipais, porque a vida das pessoas efetivamente acontece no município, né? O eleitor tem mais, inclusive, clareza acerca dos papéis, né, de cada ente, né, de cada sujeito no processo político em âmbito local, né? E quando a gente pega na história, né, quando recua na história, não é o propósito dessa conversa, mas a gente vai para o período colonial, as determinações joaninas, né, pombalinas, né, elas de certo modo tinham como destino os homens bons das câmaras, né, das câmaras municipais, que eram efetivamente os organismos, desde o período colonial, que tinham um papel de executivo, legislativo e judiciário. Então a vida das pessoas efetivamente se forja na instância local, né. E mais no contexto republicano, o Campos Salles, né, que foi o segundo governador, o segundo presidente da República Civil, né, da era republicana, ele decodificou esse sistema político brasileiro e disse, né, compreendeu que a política se dá nos estados, né, se dá nas instâncias regionais e locais, efetivamente configurando o pacto político daquela primeira república, né. Então, considerando isso, quer dizer, as eleições municipais são, portanto, um elemento fundamental da política brasileira. E é bom destacar que sempre há um olhar de certo preconceito, né, certo desprezo em relação às eleições municipais, como se fosse uma política pequena. E não é, né? É efetivamente a política onde as coisas efetivamente acontecem, né? Em que as pessoas estão de fato localizadas, estão no município. Inclusive, a política federal, quer dizer, ela depende das gestões municipais para executar várias coisas, como né, processos do SUS, da educação básica, tudo isso passa, mesmo para os governos federais, a boa execução disso passa por municípios, né? Claro, a política está... as eleições nacionais dependem das bases partidárias nos estados e municípios, né? Quer dizer, o plano nacional é configurado a partir da política local, e não o inverso, né? A gente tem a impressão que a macropolítica é mais importante, e não é, né? Então, é nesse contexto, quer dizer, a gestão da educação básica, né, por meio do Fundeb, que quer dizer, por meio de repasses do governo federal, né, que são prospectados, claro, das empresas e das atividades econômicas, a política da saúde, quer dizer, do atendimento básico, né, da unidade de saúde, tudo isso depende, evidentemente, de uma boa gestão em âmbito municipal, e são as políticas que efetivamente as pessoas entendem. Elas sabem que o posto de saúde tem que ser cobrado do prefeito, né? A fiscalização do executivo é feita pelo vereador. O munícipe sabe disso, né? Então, portanto, uma faceta talvez a mais importante da política brasileira, né? Agora, está configurado, como você falou, já se está na antessala de 2026, né? Então, esses campos estão se colocando, a gente tem o campo de direita, de extrema direita, tem o campo da esquerda hoje, né? A centro-esquerda, ou um governo mais ao centro ainda, né, do Lula, como disse o próprio Zé Dirceu, né? Mas todo mundo está se colocando aí, né, nesse campo, nesse cenário, assim. E como é que você entende também essa movimentação da macropolítica, como é que ela pode influenciar? Muita gente tem falado que a eleição municipal é diferente, que a polarização não se repete, ou outros analistas acham que sim. Como é que você analisa assim, essa questão como é que essa polarização nacional ou essa movimentação nacional vai influenciar diretamente, pensando também aqui no Espírito Santo? Bom, eu entendo que há, claro, uma interferência dessa polarização nacional no âmbito municipal, mas em menor, quer dizer, em menor incidência, digamos assim. Quer dizer, eu acho que no plano municipal, como nós acabamos de fazer referência,
são as questões mais latentes, né, que impactam mais diretamente a pessoa que vive no município, né? Quer dizer, a política... o sujeito está preocupado com a escola do filho, está preocupado com a creche, né? A saúde é Com um a tema que saúde, aparece muito, né? Segurança. a questão da segurança. O município tem um papel fundamental, sobretudo nas políticas de prevenção, né? Quer dizer, as políticas de repressão é mais Estado, né? Tá Por meio mudando das um pouco polícias. porque as guardas, principalmente hoje aqui no Espírito Santo, na região Exatamente. metropolitana, têm feito um papel quase de polícia, né? É um ente novo, né? É. E ainda não muito bem regulamentado, é preciso pensar Exato. sobre isso. Mas, de qualquer modo, no meu entendimento, o impacto acontece, evidentemente, sempre há uma pauta moral, uma questão sendo colocada na eleição, sobretudo para desmoralizar ou impactar sobre determinadas candidaturas, mas eu entendo que no âmbito municipal o impacto dessas narrativas, digamos, polarizadas, elas são menores, né? A importância é menor. Agora, eu entendo que essas eleições municipais elas são fundamentais para 2026, né? Sobretudo quando pensamos nas grandes prefeituras em âmbito municipal, sobretudo as capitais, né? E eu acho que há duas questões aí, né? Primeiro que eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, da extrema-direita, tende a se desidratar, né? Porque, como todo fenômeno de extrema-direita, ele, de certo modo, depende de um ambiente de crise, de antipolítica, né? De desqualificação da própria política como um espaço de resolução de conflitos, né? E de mediação de questões, né? E não me parece ser este o cenário agora. Eu acho que o cenário está mais amainado, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que também vai ser um teste importante para o governo e para o prestígio do próprio presidente Lula, né? Eu entendo que o governo federal vai entrar com bastante força nas campanhas, sobretudo, repito, nas capitais, né, e sobretudo nos municípios mais importantes das ditas regiões metropolitanas, né? Eu acho que 2026, de certo modo, depende bastante desse processo eleitoral agora em 2024, né? Como é que você está enxergando, assim, qual que é o lugar da esquerda nessa eleição? A Manaíra Medeiros fez até um artigo recentemente no Século Diário falando justamente disso. O PT parece que não muda muito o cenário em relação a 4 anos atrás, quando foi muito ruim, né? No sentido das candidaturas, né? Claro que a conjuntura mudou. Se tinha um governo Bolsonaro, agora você tem um governo Lula. Então, a gente vai ter que entender ainda, a gente estava conversando nos bastidores, né? Ainda não sabemos qual vai ser a relevância do Lula, né? Claro que vai ser importante, mas não sabemos até que ponto vai ser decisivo a participação do Lula, né? Como figura pública, como presidente da República no cenário. Mas a maioria das candidaturas, elas estão isoladas, né? De alguma maneira. Tá? Tem a federação, que então toda a candidatura do PT tem pelo menos 3, né? 3 partidos, né? PT, PCdoB e PV, que estão juntos. E somando ali um ou outro partido, geralmente, fora os lugares em que está apenas a federação, né? Então é um cenário, novamente, que é diferente de quando a gente pensa anos atrás. A gente estava falando aqui, né? No primeiro governo Lula, os 2 primeiros governos Lula, que o PT chegou a ter 6 prefeituras, incluindo 4 grandes municípios, que é Vitória, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Cachoeira e Colatina, né? Municípios-chave do Espírito Santo governados pelo PT, mais 2 municípios menores de interior. Então, assim, você tem um cenário mas era um cenário em que o PT tinha uma coalizão nacional que ela conseguia se repercutir realmente, né? Trazer o PL na época, o PR, né? Trazer esses pequenos partidos que giravam na órbita do governo federal para o PT. Hoje parece que isso é mais difícil, né? Tem alguns casos que está o Agir, está o PDT, mas de uma maneira bem tímida, né? Esse é um problema, né? Você tem, de um lado, o problema da camisa de força que se tornou essa federação, né? A gente não era uma coisa habitual na política brasileira, né? Havia as alianças que, de certo modo, eram forjadas a cada caso, em cada município, e às vezes, em determinados municípios vizinhos, né? O desenho das alianças era um, do lado era outro, era uma confusão em alguma medida. A federação foi criada para, de certo modo, disciplinar essa organização partidária, mas ao fim e ao cabo ela criou também alguns engessamentos, né? Foi para evitar que alguns partidos acabassem, na verdade, para dar uma chance de sobrevida, exatamente, né? por Que conta é o caso do PCdoB e do PV nessa federação, por exemplo. Exatamente. Mas criou essa camisa de força, porque, veja, em alguns municípios não casa com o que está configurado no plano nacional, né? A gente tem que entender também que o presidencialismo de coalizão, enquanto uma ferramenta de governabilidade, ela foi quebrada, né? Quer dizer, a espinha dorsal da governabilidade nacional, ela foi quebrada por conta de uma série de fatores que podemos discutir com mais calma, né? O próprio orçamento secreto e outras questões que, de certo modo, quebraram
essa espinha dorsal da governabilidade. E aí, o governo Lula, por exemplo, para sobreviver, teve que fazer uma verdadeira arca de Noé, né? Tem desde partidos mais à esquerda, como algumas lideranças e alguns partidos que até muito pouco tempo estavam vinculados com a extrema-direita, né? E que inclusive tem ministérios, mas não tem a bancada com o voto unificado com o governo. Exato. Então Não, é uma boa parte. é uma complexidade totalmente diferente do que você tinha nos 2 primeiros governos do Lula, né? Exato. Não, a União Brasil talvez seja o caso mais emblemático. Tem 3 ministérios, salvo engano, e a minoria da bancada acaba votando com as mensagens do governo. Né? Por quê? Porque tem um orçamento secreto, ou emenda PIX, ou como você queira chamar, né? Ou emenda de relator, que agora, inclusive, foi, de certo modo, cancelada, né? Usar uma expressão atual, pelo ministro Flávio Dino, que foi acompanhado pela Corte, né? Pela Corte Suprema. Então, nós temos esses 2 grandes problemas, né? E aí, veja, como há essa ampla coalizão, né, que poderíamos chamar de frente, né, para a governabilidade do Lula, também o governo Lula, embora acredito que vai entrar, né, com força em algumas prefeituras mais estratégicas, também tem meio que pisar em ovos, né? Porque pode também interferir interesses de lideranças importantes na realidade local, que, como já discutimos, né, que é o epicentro da política, é onde o sujeito tem os votos, vai buscar os votos, inclusive para as eleições nacionais, né? Imagina, tem um ministro que tem um candidato a prefeito lá na base, no interior de Minas, né? Ele tem que, de certo modo, ter certos cuidados, porque o sujeito compõe. Mesmo que no âmbito local concorra com um candidato do PT, por exemplo, no âmbito nacional, às vezes o governo Lula depende dessa grande liderança. Então, todas essas questões, de certo modo, estão colocadas na mesa e o governo federal e, enfim, os partidos da base estão calculando, né, com muita meticulosidade para que não haja também impactos, né, para que a eleição municipal também não traga estragos, né, não redunde em estragos daqui 2 anos, né? Pois é. E aí, o que você enxerga aqui no estado? Por exemplo, o PT está com candidaturas nos maiores municípios do estado, né? No caso de Cariacica e Vitória, né? João Coser e Célia Tavares, repetindo aí, né? Tentando repetir talvez um segundo turno que foi o passado, o Roberto Carlos na Serra, né? O professor Roberto Carlos, foi deputado e tudo mais, mas vem bem atrás nas pesquisas. É o caso também de Vila Velha com Babá, é o caso da Zenilza Pauli lá em São Mateus, no caso de Linhares era o José Carlos Elias que foi barrado, agora entra o Galego, quer dizer, tem poucas candidaturas que parecem realmente competitivas nos grandes municípios, mas também você tem essa demarcação desse espaço, que eu acho que é uma estratégia política também, ver se vale a pena, né? Tem muitos casos em que eles não querem o PT no palanque, né? Pelo que representa essa ideia de antipolítica. Então, governos mais ao centro, né? O caso do Arnaldinho e outros não querem, pelo que está representando, pela rejeição que tem o PT em alguns municípios, né? Mas também marcar candidatura é importante no sentido que você vai acumular forças mais para frente do que você se eximir desse debate, né? Então, entrar um pouco para perder, mas para marcar a posição. Mas onde você acha que está competitivo, assim? Pois você acho que fez uma boa síntese aí, um bom exercício de síntese. A situação é de terra arrasada, né? Quer dizer, para as esquerdas, sobretudo no Espírito Santo. Pegando o PT como o epicentro do campo da esquerda, né, do campo progressista, por assim dizer, como o partido mais importante, o partido mais forte, né? É um cenário ainda pior, né? Porque o PT, muito bem colocado, quer dizer, chegou a ter 4 grandes prefeituras, né? No segundo governo Lula, Colatina, Cachoeiro, Vitória e Cariacica, né? São um no norte, um ao sul, dois na Grande Vitória, 2 dos mais importantes da Grande Vitória. E apesar de ter feito boas gestões, né, de maneira geral, assim, nesses municípios, não conseguiu fazer seus sucessores, por razões diversas também. E hoje não tem um prefeito, né, na Grande Vitória, e pouquíssimos vereadores. Castilhão, inclusive, é candidato à reeleição reeleição não, novamente candidato, né? Mas mandato em Cachoeira. Com uma dificuldade. O Coser também, parece que nos últimos anos ele teve com a eleição do deputado estadual e tudo, ele conseguiu se colocar de uma maneira competitiva. E o PT perdeu alguns timings, né? Em algumas eleições. Eu me lembro bem nas eleições em que o Juninho foi reeleito, 2010. Por exemplo, havia possibilidade de um tércio, do cenário, quando a gente pegava as pesquisas à época, eu me lembro que eu fiz esse exercício,
o cenário era propício a um tércios, né? Porque as pessoas não queriam nem a reeleição do Juninho, foi um governo muito ruim, né, para Cariacica, e também não queriam o Marcelo Santos, que sempre foi uma figura muito rejeitada, apesar de ter diversos mandatos, né? Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa. E aí houve uma determinação por parte do Diretório Regional, comandado já pelo COSER, de vetar qualquer candidatura do PT, por exemplo, né? Acho que ali perdemos uma janela de oportunidade para o campo progressista, né? Então, assim, quando a gente observa o cenário, talvez das prefeituras que estão, de certo modo, em jogo, talvez a de Vitória seja um pouco mais competitiva, né? Dada, digamos, algumas polêmicas do atual governo Pasolini, embora ele lidere com certa folga as pesquisas, né? Talvez o que tenha um pouco mais de chance seja o COSER, né? Cariacica eu acho muito difícil, embora a Célia seja um grande Até quadro, né? Um porque em quadro Vitória importante, tem muito mais candidaturas que podem forçar esse segundo fragmentar. turno, né? Quando você tem poucas candidaturas, que é o caso de Cariacica, né? E tem uma candidatura da extrema-direita também, acaba sendo quase que já um segundo turno no primeiro, né? Exatamente. Porque... O cenário está um pouco mais fragmentado em Vitória, né? Você tem, por exemplo, 2 ex-prefeitos bem avaliados concorrendo também, né? Você pega o Luiz Paulo, embora esteja lá embaixo nas pesquisas, mas é uma figura E importante. tem um potencial peso, de, tem. de crescer. Isso é inegável, né? E o próprio Assunção também. O Assunção pega um rescaldo do E bolsonarismo, tira da alguns votos extrema-direita. do próprio Pasolini para Exatamente. jogar nessa. Exatamente. Né? Que os dois disputam o mesmo espectro eleitoral, né? Então você tem Pasolini e Assunção disputando o mesmo espectro. Você tem, por outro lado, candidaturas que, em alguma medida, têm potencial, além da própria Camila, né? Exatamente. A Camila é um voto à esquerda, mas que também ajuda a forçar, de alguma maneira, que é no segundo turno, que talvez alguns eleitores que não votariam no COSER poderiam ir. Então, talvez o cenário que seja um pouco mais incerto seria a eleição em Vitória. Cariacica e Vila Velha, tem o Babá, né? O João Batista Babá, são cenários em que me parece estar mais ou menos definido. Claro, muita coisa pode acontecer, né? Política acontece um dia após o outro. Mas eu diria que mais ou menos esse é o cenário, né? O cenário, ele continua ruim, mas eu também não diria que será o mais do mesmo, né? Até porque pior não tem como ficar, né? Acho que há chances de melhorar, pelo menos, as representações nos legislativos e tentar acumular forças para os próximos pleitos, né? Claro, apostando também no cenário de 2026, né? Porque o legislativo, a gente tem até, inclusive, ampliação de vagas, né, em alguns municípios, como Vitória, Serra, né, que vão ter mais, Mais né? vereadores, Porque mais cadeiras. Né? Teve um resultado muito ruim, realmente, na última eleição. Ponte, por exemplo, Vila Velha e Serra não terem eleitos legisladores de esquerda, no caso do PT, né? Aí teve a novidade do PSOL elegendo pela primeira vez, né, uma vereadora, que é uma disputa agora. A Camila foi para deputada, agora candidata a prefeita, né? Quer dizer, vai ter certamente, muito possivelmente, uma votação histórica para o partido, no sentido de estar disputando uma capital, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser aquele funil final, mas assim, uma candidatura talvez a mais forte que o pessoal já teve, né? Colocada, porque é o seu principal quadro, que também vai ajudar a impulsionar essa chapa de vereadores, né? Que vai lutar para manter, pelo menos, né? Também tem uma federação com a rede, né? Que é um fator também novo, né? Assim como o PT tem com os outros dois partidos. Mas, assim, o legislativo, como é que você está acompanhando? Você enxerga que é provável, é possível? Então, nas eleições legislativas, quer dizer, elas serão eleições que vão acontecer, digamos, num ambiente de um pouco mais normalidade se comparado às duas últimas eleições, de certo modo, impactadas por aquele frenesi trazido pelo movimento, pela maré montante da extrema-direita, né? Como dissemos, quer dizer, eu acho que a extrema-direita deu uma desidratada nessa agitação, né? Não estamos mais naquele cenário excessivamente agitado. Para disputar a majoritária, ela está muito golpeada, parece, né? Mas para o legislativo, existe uma formação de uma base política eleitoral muito sólida, né? Da extrema-direita. Pois é, mas aí é que tá, né? Eu entendo que em âmbito municipal, sobretudo, eu acho que é um pouco mais... porque tem esse fator também, né, quando a gente pensa em eleições municipais, que é o seguinte... Você tem... Quase todo mundo tem um parente que é candidato, né? Ou um amigo, ou um No interior é mais forte ainda. No meu bairro tem vários amigos meus, desde a infância, né? Localizados nos mais diversos espaços do espectro político, né? A direita, a esquerda, o centro. E aí, veja, é um eleitorado um pouco mais, digamos, cristalizado, né? Você tende a não mudar de voto, né? Quer dizer, a eleição é menos volátil, né? Ela é menos volátil do que, por exemplo, para deputado estadual, deputado federal, etc. Para outros legislativos, né? Então, tem esse fator. Nesse caso,
esse discurso, né, de certo modo mais raivoso, né, trazido pela extrema-direita, tende a não colar tanto quanto, essa é a minha avaliação, evidentemente, quanto ocorre no plano nacional, que o processo é mais distante, né? A eleição nacional é movida por temas mais gerais, né, quer dizer, por bandeiras maiores, né? Em âmbito municipal, é justamente a capacidade que o sujeito tem de dialogar com... É voto a voto, né? Aquela coisa, mesmo. é uma eleição excessivamente fragmentada. Quer dizer, é uma campanha mais voltada, isso para o legislativo municipal, voltada para um tipo de campanha mais aviação canela, né? Como diria minha mãe, quer dizer, é voto a voto, é dialogando, né? Conversando, é se apresentando, é propondo, né? E tratando de temas efetivamente locais, né? Como disse, a creche, a escola, né? A escola básica, o atendimento médico. São essas questões que, de certo modo, permeiam a racionalidade do eleitor em âmbito municipal, né? Então, eu entendo que nesse momento de normalidade, né? De certa normalidade, né? É bom também ter cuidado com isso. Eu acho que a política real tende a prevalecer mais do que essa agitação e esse frenesi trazido por esse debate mais pautado em elementos morais, né? Em aspectos trazidos geralmente pela extrema-direita, né? Essa é a minha avaliação, né? Tem algo que o senhor acha que possa surpreender da esquerda, que o senhor observa? Algum quadro, alguma movimentação? Em se tratando para as eleições majoritárias, eu diria que esse elemento, talvez um elemento mais novo, seja a Camila em Vitória, né? É um quadro que eu acho que se posiciona muito bem, né? Ela tem uma boa capacidade de dialogar com, digamos, espectros mais amplos, né? Do eleitorado, né? Isso me parece. E ela está muito bem colocada, ficou até à frente do Assunção, né? Na Sim. última pesquisa que saiu essa semana. Da Futura. O que me surpreendeu em alguma medida, né? Então, assim, ela me parece um quadro promissor, né? Ainda jovem, né? Ela é formada na área de serviço social, né? Tem, É portanto... doutora, inclusive, né? Exato, olha só, né? Quer dizer, ela tem, portanto, capacidade de elaborar, né? E de pensar políticas, né? Políticas públicas, inclusive dessas questões mais latentes à questão municipal, né? Então, me parece um quadro interessante que a gente tem que prestar atenção. Claro, não estou, evidentemente, desmerecendo outras importantes lideranças, como o João Batista Babá, a própria a Célia Tavares, né? Que são quadros mais experimentados, né? A Célia foi uma secretária de educação muito bem avaliada, enfim. Mas eu diria que o elemento novo seja talvez a Camila, né? Pensando... Inclusive na linguagem, na forma de fazer campanha, né? Que difere, atrai um público talvez ali diferente de uma campanha mais tradicional do PT, que é o caso do Cosa, que é uma campanha bastante, né? No formato mais tradicional, né? Mais modorrenta, né, por assim dizer, mais analógica e menos digital, né, considerando... a Camila tem mais essa capacidade, né, a questão do time, né, responder rápido, né, pensar rápido, me parece a Camila mais, digamos, adequada a esse cenário novo, né, o Cosa é essa coisa mais, sabe, mais lenta do mundo analógico, né. Parece um pouco É um cenário que, assim, ainda tem muito para acontecer, né? Eu acho que a campanha está começando, embora ela seja curta, e aos poucos a gente vai sentir para onde vai, né? Quem vai crescer para onde, porque você tem um cenário que, de alguma maneira, né, em segundo e terceiro lugar, à esquerda. Então, você tem a possibilidade de chegar com as duas candidaturas disputando um lugar no segundo turno, né? Ou com a possibilidade de estar um cenário em que uma candidatura possa ser desidratada, como a gente fala, né, para, né, no caso de ter, por exemplo, o Assunção ou outra candidatura, ou ali disputando, e a candidatura que estiver na frente pode ganhar um impulso do voto de um saindo para garantir, digamos, o outro, né? Pois é, eu acho que em Vitória, especificamente na capital, acho que bastante importante ou determinante vai ser os grandes bolsões populacionais, né? Sobretudo as regiões mais periféricas ali. Vamos ver como é que a candidatura petista vai conseguir, de certo modo, envolver esse eleitorado, que é geralmente, sobretudo na era lulo-petista, né? O eleitorado... E o Cosa, como ex-prefeito, tem uma capilaridade muito maior, né? Do que eu acho que a questão é ali, né? Sobretudo nas regiões mais periféricas. Agora, a questão é a capacidade de converter esse eleitorado, ou manter, ou resgatar esse eleitorado, que em alguma medida foi também sequestrado pelas candidaturas mais à direita e extrema-direita. Hoje o Pasolini também está com uma força impressionante, né? Pois é. Nas periferias de Vitória. O desafio da candidatura é conseguir resgatar na memória
as boas gestões do COSER para as periferias, né? Uhum. E parece ser Luiz esse Paulo é a mesma coisa também, né? também, Um é pouco verdade. do desafio que ele se coloca, porque ele também tem projeto Terra, algumas coisas que Uhum, aconteceram sim. ali, ele tem ainda uma memória, mas a memória da galera mais É, antiga, né? E quem geralmente decide a eleição ali é a galera mais jovem, né? Que a não juventude. tem essa memória. E É, é mais difícil resgatar, né? De quem não exatamente. viveu. Acho que é isso, né? Mas aí como é que você enxerga também que essa... A gente tem também, né? Eu ia falar o Neto Barros, né? Que era do PCdoB, mas foi prefeito de Baixo do Guandu, tenta agora voltar, mas fez um movimento para o PP, né? Um partido de direita, que a análise dele ali de que a esquerda estava muito, enfim, talvez com uma imagem ruim ali, ele fez uma movimentação, me surpreendeu, né? Achei que ele fosse mais para uma centro-esquerda ali, que ele tinha campo para É. isso, mas ele preferiu fechar com o PP, né? Pois esse é é um desafio entender, por É, exemplo, esse tipo de fenômeno. é entender se ele faria um governo, por É. exemplo, mais crítico, como ele fez, né? Críticas à própria Samarco, já que o Aham. município é vítima do É, crime. você citou o Neto Barros, né, que é um caso. Outro caso que a gente poderia também mencionar, o próprio caso do Aldifas, né? O Uhum, Aldifas foi perfeito. forjado como uma personalidade progressista, né? Sim. Mais ou menos ali vinculado às pautas do PDT, um sujeito, do ponto de vista da matriz de pensamento desenvolvimentista, né? Um homem que entende muito bem de finanças, né? Isso. Finanças públicas, um cara que tem expertise nisso, especialista nisso. Realizou boas gestões dentro desse espectro progressista e desenvolvimentista, né? Na Serra, muito, inclusive, na continuidade do seu criador, né? Pai criador, que foi o Vidigal, né? E agora está no último mandato dele, se mostrou uma figura muito mais bolsonarista, né? Muito mais extrema-direita do que bastante surpreendente, né? Parece que foi uma É. estratégia também um pouco de ocasião, né? Já que Pois é, mas aí que tá, né? Mas aí, como é que você Aí que recupera? tá, você desfoca da sua base eleitoral, né? Exatamente. Esse é um grande problema, né? Quer dizer, você foi eleito, você foi forjado numa determinada massa social, né? Uma base social. E aí, de repente, você se desloca, né? Quer dizer, você fica aquela coisa, um gigante com pés de barro, né? Eu tô falando de isso que eu acho que, na verdade, assim, na Serra mesmo, ainda é a imagem de gestor que pega. Eu acho que essa Uhum. movimentação não impacta tanto. E aí, quando você tem o Vidigal não se candidatando, parece que mudou de figura e talvez ele seja forçado a voltar para esse campo. Porque o Pois é. opositor principal dele agora é o Muribeca, né? Seria o Vidigal, mas a saída do Uhum. Vidigal, o Everson ainda vai ter que suar muito para tentar pegar uma parte do eleitorado, né, do Vidigal Uhum. e conseguir entrar na disputa de fato ali, né? Bater de frente com eles. No momento é o Muribeca que vai para a extrema-direita. Então talvez o Aldifo seja até forçado Pois a dar é. uma amenizada, né? São Mas, voltas da política que mas aí mostra, para mim, novamente, o erro político dele 2 anos atrás. pois é, mas aí a base social olha com Olha, com desconfiança, né? desconfiança. Você estava aqui, foi para lá, agora voltou para cá, como é que é isso, né? Quer dizer, se Sim. torna uma figura vista como meio que fisiológico, né? Um político eminentemente fisiológico. No caso do Neto Barros, eu acho que escolheu, por exemplo, o PP, que é o partido do Paulo Maluf, né? Não podemos nos esquecer disso, né? O PP é uma antigo a Aliança Renovadora Nacional, que virou PDS, uma parte se manteve como PPB, depois virou PP. Quer dizer, eu acho que essas escolhas, ao fim e ao cabo, são escolhas equivocadas, sabe? No médio e longo prazo, tendem a ser equivocadas. E me parece ter sido o Aldivas. Você está falando do Aldivas, uma vez, ele e Vidigal eram senhores absolutos do eleitorado de Serra, né? Não é tão assim mais. Né? Ele está liderando as pesquisas, salvo engano, mas logo atrás estão os outros concorrentes, né? Colados, né? Quer dizer, não é mais uma vida tão tranquila como foi, né? E sem a presença do Vidigal como candidato, né? Foi afastado por conta da saúde da esposa, né? Da mulher. Então, quer dizer, eu acho que são erros do ponto de vista estratégico, né? Você precisa, de certo modo, se manter no epicentro da sua base social e alargá-la. Não se desfocar, né? Não se deslocar. Geralmente isso tende a se mostrar como uma atitude equivocada, né? Muitos que fizeram isso, É, né? O Marco Suplicy, o sim, Cristóvão Buarque, enfim, pois é. nacionalmente, fizeram essa movimentação de ir para o centro e acabaram É, engolidos depois, né? Não sim, sim. conseguiram nem se eleger, quer dizer, Exato. perderam essa base social É. e não conseguiram A depois. Marta foi para o PMDB, né, compor governos de Pois é. direita, né? Quer dizer,
Então, Agora voltou, curiosamente, pelas mãos do Lula como vice do Boulos, né? Olha só. Pelo PT, né? Então, graças ao respaldo dela nas periferias de São Paulo, né? Exatamente. É muito esse movimento. Que é o caso um pouco, né, do Coser, né, do municipal, que são prefeitos que ainda têm essa... O caso de São Paulo é interessante, se me permite. Quer dizer, eu me lembro que teve, na eleição do Haddad, né, para prefeito de São Paulo, o Lula foi fazer aquele arranjo, à época considerado espúrio, com o Maluf, para furar a bolha das elites paulistanas, né? Foi bem sucedido. Dessa vez ele foi buscar o apoio da Marta, né, ou resgatar a Marta, para conseguir fazer com que o Boulos penetre em determinados setores da periferia. Que deu bafafá para o posicionamento da Marta em relação ao golpe. Tudo mais, exatamente. Contra a Dilma. Agora, vai ter que ter a capacidade de lidar com essas várias contradições, né? Esse é o desafio da campanha. E aqui no estado também, assim, a candidatura do Coser no Sudeste é considerada prioritária para o PT, porque é a mais competitiva que tem, né? Porque o PSOL, né, o Boulos é apoiado, né, uma chapa com o PT, mas o Boulos é do PSOL. No Rio de Janeiro, em Minas, enfim, é um cenário também que não está favorável, então é visto como uma candidatura que pode ter um investimento e provavelmente vai ter a figura do Lula, assim como é possível que o Bolsonaro venha, né? Então os dois podem estar aqui. Eu acho que o Lula vai apostar bastante na eleição do Coser, né? Que tem o controle do partido em âmbito estadual, né? Ter o controle do partido é fundamental, né? Isso os políticos da Primeira República já afirmavam e, de certo modo, se manteve, né? Agora, o Coser também tem alguns desafios que ele vai ter que também, alguns abacaxis que ele vai ter que descascar, né? Por exemplo, algumas promessas não cumpridas, né? Ele me parece que agora na pré-campanha já se antecipou a questão do metrô de superfície, questão de mobilidade urbana, que são algumas questões que viraram até meme, né? Chacota. Ele vai ter que, de certo modo, ter uma capacidade de tratar essas questões, né? E, claro, vencer determinadas barreiras do antipetismo na capital, né? Esses são alguns desafios do Coser, né? Mas, repito, eu acho que dentre os candidatos que estão se colocando, né? São Mateus, com a Zenilza, né? Zenilza Pauli, aqui na região metropolitana com a Célia, com o próprio Babá, eu acho que o Coser é o que tem mais chances, né? Considerando, inclusive, esse cenário mais fragmentado, né? E você acha, então, que o efeito Lula vai ter impacto? Onde é que você acha que pode chegar? Eu acho que vai ser o grande teste do governo Lula e de certo modo, projetar para as eleições municipais as entregas que o governo Lula já fez no âmbito nacional, né? E para isso, eu acho que o governo Lula, esse é um grande desafio que vem sendo apontado pelos analistas, né? A capacidade de se comunicar, né? O governo no âmbito nacional, o governo federal tem tido muita incapacidade de fazer com que o que ele já entregou, e as entregas são inegáveis, né? Nos mais diversos setores e aspectos das políticas de Estado, né? Não tem chegado da maneira devida, digamos, na base, né? Na base da pirâmide, por assim dizer. E eu acho que essas eleições municipais dependem muito da capacidade do governo de transpor as suas realizações para os seus candidatos, né? Então, acho que vai ser um grande teste. Eu acho que em algumas prefeituras, em especial, o governo vai entrar com bastante força, né? Pois é, um desafio do Coser também, né? Porque ele teve uma gestão com muitas questões, né? Investimentos sociais, que teve dificuldade também, né? De comunicar isso de alguma maneira, né? Mas é isso, obrigado. Eu sou o Weber José de Oliveira. Espero que podemos voltar aí para conversar mais para frente, né? Inclusive você está aí com novidades, como já falou, livro para lançar e tudo mais. Certo. E esse é o programa Política ES, né? Semanal do Século Diário, vai todas as quintas-feiras, às 17 horas, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto e do estúdio Rocket Filmes. Obrigado. Isso, obrigado e até logo. Obrigado. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.